A consciência do átomo. A consciência atômica não se submete a efeitos de transmutação a impulsos meramente mecânicos desprovidos de conhecimento das leis que regem a consciência do átomo. Entrar no mundo atômico sem conhecer as leis que o regem é causar um caos catastrófico em seu universo infinitamente pequeno. E é exatamente isso que os chamados senhores da ciência materialista têm se esforçado para fazer e os resultados não demoram a chegar: desequilíbrio quase total da natureza humana e externa. É por isso que esses senhores nunca poderão demonstrar em seus laboratórios a transmutação de metais básicos em ouro. O que você conseguiu é apenas uma pequena quantidade em relação aos metais originais, ou elementos originais. O facto de o elétron, enquanto corpúsculo de eletricidade negativa, e que dança à volta do átomo, precisar de menos de 1/bilionésimo de segundo para obedecer para ser domado, é algo que nos convida a refletir. Quem guia os movimentos atômicos de maneira tão matemática e exata? Fanáticos e materialistas dogmáticos nos diriam que é a mecânica da natureza. Muito bem, e pode haver mecânica sem mecânica? Não. Então, se nos falam de um mecanismo, devemos necessariamente aceitar princípios inteligentes que dirigem o movimento desse mecanismo. O estudioso e cientista alemão, Dr. Arnold Krumheller, já havia afirmado que um átomo é um trio de matéria, energia e consciência. A matéria é a forma perceptível ao microscópio, sua constituição, já a energia é a dinâmica do movimento, e a consciência é a inteligência oculta, não manifesta ao cientista materialista, que tão sábia e matematicamente guia o movimento atômico. Se tudo na natureza é constituído em última síntese por partículas atômicas e subatômicas, qualquer corpo tem sua consciência atômica, seja ele mineral, vegetal, animal, humano, etc. Mas que a pesquisa científica, não desprovida de fundamentos místicos e filosóficos, nos fale sobre isso. Nós, então, declaramos, diz o grande sábio Fulcanelli em suas Moradas Filosóficas, sem tomar partido, que os grandes cientistas dos quais transcrevemos suas opiniões estão errados quando negam a possibilidade de um resultado lucrativo da transmutação. Estão enganados sobre a constituição e as qualidades profundas da matéria, embora pensem ter explorado todos os seus mistérios. Mas, infelizmente, a complexidade de suas teorias, o acúmulo de definições, criadas para explicar o inexplicável e, sobretudo, a influência perniciosa de uma educação materialista, os leva a olhar cada vez mais longe, o que está ao seu alcance. Eles são, em sua maioria, matemáticos que perderam em simplicidade, no bom sentido, o que ganharam em lógica humana, em rigor numérico. Sonham em aprisionar a natureza em uma fórmula, em colocar a vida sob a fórmula de equações. E assim, em sucessivos desvios, afastam-se inconscientemente da simples verdade de tal modo que justificam as duras palavras do Evangelho: têm olhos para não ver e intelecto para não compreender. Será possível atrair estes homens para uma concepção menos complicada das coisas, guiar estes dispersos para a luz do Espiritismo que lhes falta? Tentaremos e, sobretudo, diremos aos que consentirem em nos seguir, que a natureza não pode ser estudada fora de sua atividade. A análise da molécula e do átomo não nos ensinam nada, é incapaz de resolver o maior problema que um cientista pode colocar: qual é a essência dessa dinâmica invisível e misteriosa que anima a matéria? De fato, o que sabemos sobre o movimento? Agora, aqui embaixo, tudo é vida e movimento. A atividade vital, claramente manifestada em animais e vegetais, não é menos vital no reino mineral, embora exija maior atenção do observador. Os metais, com efeito, são corpos vivos e sensíveis e o termômetro de mercúrio, os sais de prata, os fluoretos, etc. são testemunhos disso. O que é expansão e contração senão dois efeitos do dinamismo metálico, duas manifestações da vida mineral? E ainda, não basta ao filósofo anotar o alongamento de uma barra de ferro submetida ao aquecimento, mas ele deve buscar qual é a vontade oculta que força o metal a se alongar. Sabe-se que os metais, submetidos à ação da radiação térmica, alongam seus poros, alongam suas moléculas, aumentam sua superfície e volume, e em certo sentido ela se expande, um pouco como nós,
imersos na ação benéfica dos eflúvios solares. Não se pode negar que uma reação semelhante tem uma causa profunda e imaterial, porque não poderia ser explicada. Sem esse impulso, qual outra seria a força que obriga as partículas cristalinas a abandonar sua aparente inércia? Esta vontade do metal, isto é, sua própria alma, foi plenamente evidenciada por um belo experimento realizado por C.H. Ted Guillaume. Uma barra de aço calibrada submetida a uma tração contínua e progressiva e cuja potência é registrada por meio de um dinamógrafo. Quando a barra está prestes a ceder, manifesta-se um estrangulamento, cujo ponto exato é fixado. A tração é suspensa e a barra retorna às suas dimensões originais, para então reiniciar o experimento. Desta vez, o estrangulamento ocorre em um ponto diferente do primeiro. Continuando da mesma forma, observa-se que todos os pontos foram testados sucessivamente e todos começaram a ceder, um após o outro, à mesma tração. Agora, se a barra de aço for calibrada pela última vez e iniciada novamente, desde o início, isso prova que agora uma força muito maior que a primeira deve ser usada para causar o reaparecimento dos sintomas de ruptura. Capitão Ted Guillaume deduz dessas experiências, com razão óbvia, que o metal se comportou como um corpo orgânico. Ele reforçou sucessivamente todas as suas partes mais fracas e propositalmente aumentou sua coesão para melhor defender sua integridade ameaçada. Se a barra de aço for calibrada pela última vez e iniciada novamente, desde o início, isso prova que agora uma força muito maior que a primeira deve ser usada para causar o reaparecimento dos sintomas de ruptura. Capitão Ted Guillaume deduz dessas experiências, com razão óbvia, que o metal se comportou como um corpo orgânico. Ele reforçou sucessivamente todas as suas partes mais fracas e propositalmente aumentou sua coesão para melhor defender sua integridade ameaçada. Se a barra de aço for calibrada pela última vez e iniciada novamente, desde o início, isso prova que agora uma força muito maior que a primeira deve ser usada para causar o reaparecimento dos sintomas de ruptura. Capitão Ted Guillaume deduz dessas experiências, com razão óbvia, que o metal se comportou como um corpo orgânico. Ele reforçou sucessivamente todas as suas partes mais fracas e propositalmente aumentou sua coesão para melhor defender sua integridade ameaçada. Guillaume deduz dessas experiências, com razão óbvia, que o metal se comportou como um corpo orgânico. Ele reforçou sucessivamente todas as suas partes mais fracas e propositalmente aumentou sua coesão para melhor defender sua integridade ameaçada. Guillaume deduz dessas experiências, com razão óbvia, que o metal se comportou como um corpo orgânico. Ele reforçou sucessivamente todas as suas partes mais fracas e propositalmente aumentou sua coesão para melhor defender sua integridade ameaçada. Vejamos mais um testemunho científico em relação à consciência mineral. Jagadish Chandra Bose, cujo trabalho no campo da fisiologia vegetal só foi mencionado na Enciclopédia Britânica, quase meio século depois de sua morte, tão à frente de seu tempo que dificilmente poderia ser avaliada por seu justo mérito, deixou um testemunho irrefutável testemunho a respeito. Em 1899, Bose observou o estranho caso em que o radiocondutor mecânico para recepção de ondas de rádio perdia a sensibilidade quando usado continuamente, mas voltava ao seu estado normal após um período de repouso. Isso o levou à conclusão de que, por mais inconcebível que pareça, os metais podem se recuperar da fadiga da mesma maneira que animais e indivíduos cansados recuperam sua energia. Em virtude de trabalhos posteriores, ele começou a pensar que a linha divisória entre os metais sem vida, como dizem, e os organismos vivos era extremamente tênue, passando espontaneamente do campo da física para o da fisiologia. Para seu grande espanto e surpresa, ele notou que as curvas produzidas pelo óxido de ferro magnético ligeiramente aquecido se assemelhavam notavelmente às do músculo. Em ambos, a reação e a recuperação diminuíam com o excesso de trabalho, e a fadiga resultante podia ser aliviada por uma massagem suave ou banho quente. Outros componentes metálicos reagiram de forma semelhante aos animais. Quando uma superfície de metal gravada com ácido era limpa para remover todos os vestígios impressos nela, ela mostrava reações nas partes tratadas com ácido que não eram perceptíveis nas outras. Bose atribuiu algum tipo de memória de tratamento às seções afetadas. No potássio,
ele observou que seu poder de recuperação era quase totalmente perdido se fosse tratado com várias substâncias estranhas. Isso parecia análogo às reações do tecido muscular aos venenos. Que a distância que separa o animado do inanimado pode não ser tão grande ou intransponível como geralmente se acredita, o secretário do Congresso declarou que estava atordoado. Sir Michael Foster, secretário da Royal Society, apareceu em seu laboratório uma manhã para ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Bose mostrou ao veterano de Cambridge algumas de suas gravações, as quais o velho comentou brincando. Mas vamos lá, Bose, o que há de novo nessa curva? Temos visto isso por pelo menos meio século. Mas, o que você acha que é? Bose respondeu sem levantar a voz. É bem claro, é a curva de reação de um músculo, naturalmente. Foster respondeu com firmeza. Olhando para o professor do fundo de seus olhos castanhos penetrantes, Bose então disse com um sotaque confiante. Desculpe, mas é a reação metálica do estanho. O queixo de Foster caiu. Como? Ele retrucou, pulando da cadeira. Lata? Você disse estanho? Quando Bose mostrou a ele todos os resultados que havia obtido, Foster ficou tão perplexo quanto impressionado. Lá, ele o convidou a apresentar um relatório de suas descobertas em outro discurso de sexta-feira na Royal Institution e se ofereceu para apresentar seu trabalho pessoalmente à Royal Society, a fim de obter prioridade. Na reunião noturna de 10 de maio de 1901, Bose fez um relato de todos os resultados que obteve por mais de 4 anos e demonstrou cada um deles em uma série completa de experimentos, terminando com a seguinte peroração. Mostrei a vocês esses documentos autografados sobre a história de estresse e esforço em seres vivos e não vivos. Quão parecidos são os escritos de ambos. Tão semelhantes que, na realidade, não se distinguem. Diante de tais fenômenos, como poderemos traçar uma linha divisória e afirmar que aqui termina o físico e aqui começa o fisiológico? Não existem tais barreiras absolutas. Quando eu era uma testemunha silenciosa dessas gravações de autógrafos e percebi nelas uma fase da unidade geral que liga todas as coisas, o pontinho que treme nas ondulações da luz, a vida ativa que fervilha em nossa terra e os sóis radiantes que brilham acima de nós. O conselheiro, Dr. Howard Miller, um citologista de Nova Jersey e médico de Baxter, Cleve Baxter, o mais famoso detector de mentiras da América, chegou à conclusão de que todos os seres vivos devem ter algum tipo de consciência. Telefone celular. A faculdade de sentir, afirma Baxter, parece não parar no nível celular. Pode ser estendida ao molecular, ao atômico e até ao subatômico. Todas as classes de seres que foram convencionalmente consideradas inanimadas podem precisar de uma reavaliação. O astrônomo inglês Sir James Jeans havia escrito que a corrente do conhecimento humano está conduzindo imparcialmente a uma realidade não mecânica. O universo começa a parecer mais do que uma grande máquina, um grande pensamento. A mente não parece mais ser uma intrusa acidental no campo da matéria. Estamos começando a suspeitar que deveríamos considerá-la criadora e governante deste reino. Podemos demonstrar, como já nos foi dito de um ponto de vista bastante científico e sério, da consciência atômica ou inteligência latente na matéria. Continuaremos com outros testemunhos de grande valor, que se estendem do reino vegetal ao humano.